Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e hoje nós vamos trabalhar História, Geografia e Português. E para dar início às nossas aulas, eu peço para vocês pegarem o caderno para fazermos o cabeçalho. Vamos lá. Vamos pegar o caderno e vamos iniciar a nossa aula. Então, olha só, primeiro vocês vão colocar o nome da cidade, São José do Rio Preto. Hoje é dia 15 de setembro de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. Ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira e amanhã será quinta-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. E em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês, tudo bem? Continuando, como vocês já sabem, a professora pede para vocês escreverem o alfabeto no caderno. Então, vocês vão escrever o alfabeto e assim que vocês terminarem, vocês vão pegar um lápis colorido e vão circular as letrinhas que compõem o nome de vocês, o primeiro nome, tá bom? Então, assim que vocês terminarem o cabeçalho, a professora vai enviar para vocês um documento, né? Que nós vamos trabalhar sobre as profissões. A professora vai explicar a atividade. Então, essa atividade que a professora vai colocar agora é a atividade de geografia, que é esta atividade aqui, ó. Então, eu vou ler para vocês e vou explicar. Então, prestem bem atenção. Leia as quadrinhas abaixo e descubra as profissões. Depois, escreva no seu caderno uma lista com elas. Então, olha só. Então, aqui, essas quadrinhas vai falar das profissões. Então, vou ler a primeira. Com rapidez e coragem, o fogaréu eu apago. Escada, água e mangueira. Alívio e salvamento eu trago. Então, quem que qual é esse profissional que trabalha com isso, que apaga o fogo, que trabalha com a mangueira, com água, com escada, que salva, né, as matas, que salva o fogo. Então, qual é o nome desse profissional? Então, aí vocês vão pensar, vão descobrir e escrever o nome desse profissional no caderno, abaixo do cabeçalho. Vocês vão fazer uma lista. O outro. Sou importante e muito paciente. Carrego todo mundo quando paro no sinal. Espero ele abrir muito contente. Então, aqui tem uma imagem. Quem é esse profissional? Qual é a profissão, né, que está se referindo a essa quadrinha? Então, vocês vão pensar, analisar essa imagem e vão escrever o nome desse profissional, dessa profissão, no caderno, abaixo daquele outro que vocês escreveram. Continuando. Pá, cimento e pedra. Com barro, vou trabalhar. Faço uma linda casinha para quem quiser morar. Então, olha só, aqui está falando do profissional que constrói as casas, né? Que trabalha com a pá, com o cimento, com a pedra, com o barro. Quem é esse profissional? Qual é o nome dessa profissão? Vocês vão escrever lá no caderno também. A próxima. Arroz, feijão e uma saladinha. Com carinho, vou preparar. Mexendo as colheres, vou fazer uma refeição saudável para você comer. Então, quem é essa profissional que trabalha fazendo alimentos? Então, vocês vão pensar e escrever o nome dela lá no caderno. Próximo. Pessoa que se especializou para o nosso dentinho cuidar. Devemos sempre ir até ele para a cárie não criar. Quem é o profissional, né? Qual é a profissão dessa pessoa que cuida dos nossos dentes? Então, aí vocês vão pensar e escrever lá no caderno, fazer uma lista. Na padaria, gosto de trabalhar. Faço pães macios e quentinhos
prepara no seu café da manhã, vou saborear. Então, qual é o nome desse profissional, a profissão que faz o pão quentinho, que trabalha na padaria, que faz o nosso café da manhã mais gostoso e especial, né? Vocês vão escrever o nome dessa profissão no caderno. Trabalho muito e ando sem parar. Faço isso com responsabilidade para sua correspondência chegar. Então, qual é o nome da profissão desse profissional que entrega as cartas na nossa casa, as correspondências, né? Então, aí vocês vão pensar e escrever lá no caderno. O próximo. Da sua saúde vou cuidar. Essa foi a profissão que escolhi. Durante a pandemia, trabalhei sem parar. Então, quem é o profissional que cuida da nossa saúde, né? Que durante a pandemia trabalhou muito? Qual é o nome dessa profissão que cuida da saúde? Então, vocês vão pensar e escrever o nome dele. Próximo. Estamos sempre juntos no momento de aprender. Sou sua companheira para ler e escrever. Então, qual é o nome dessa profissão, né, que ensinam vocês a ler, a escrever, que está junto com vocês todos os dias? Então, aí vocês vão pensar e escrever também o nome dessa profissão. A próxima. Na minha profissão, da segurança devo cuidar. Levo os bandidos para na cadeia ficar. Então, qual é o nome dessa profissão que nos dá segurança, que leva os bandidos na cadeia? Então, qual é o nome dessa profissão? Vamos escrever no caderno. Vivo no espaço, vivo no espaço. As estrelas gosto de olhar. Ando no foguete, paro no meu trabalho, para no meu trabalho chegar. Então, qual é o nome dessa profissão, né? Dessa pessoa que vive no espaço, que fica observando as estrelas, que anda de foguete. Qual é o nome dessa profissão? Então, aí vocês vão pensar e também vão escrever no caderno. Então, abaixo do cabeçalho, vocês vão escrever o nome de todas essas profissões, fazer uma lista. É claro que, para escrever, vocês precisarão da ajuda dos pais, né, das pessoas que ajudam vocês a fazerem as atividades. Então, vocês vão precisar da ajuda das famílias para vocês fazerem essa atividade. Mas adivinhem as profissões que são, tá? E conheçam, olha só que diversidade que tem. E existem muitas outras profissões, essas são algumas, tá bom? Mas é muito importante que vocês conheçam essas e as outras também, porque todas as profissões são importantes, todas, tá? Então, essa é a atividade de geografia. A professora vai enviar esse documentinho para vocês verem novamente aí na casa de vocês, vocês vão abrir aí no celular ou no computador, e aí vocês vão ver de novo e vão fazendo a lista no caderno. Eu vou enviar para vocês. Agora, pessoal, a atividade de história. A atividade de história, vocês vão fazer no caderno de desenho, tá? No caderno de desenho, vocês vão desenhar a primavera. No dia 22 de setembro, se dá o início da primavera. É onde as flores estão mais bonitas, as árvores estão mais floridas, é o início da primavera. Para quem não sabe, nós temos 4 estações do ano. É o outono, o inverno, a primavera e o verão. Então, nós temos 4 estações do ano. Então, agora, no dia 22 de setembro, nós damos o início da primavera. Então, no caderno de desenho, que é a atividade de história, vocês vão fazer um desenho bem bonito da primavera, das árvores floridas, das plantas bonitas, porque essa é a época do ano que elas se reproduzem, que elas ficam floridas, ficam mais bonitas, tá bom? Então, no caderno de desenho, um desenho bem bonito sobre a estação do ano que nós estamos prestes a entrar, que é no dia 22 de setembro.
Então, a atividade de história é essa, tá bom? Então, agora, a professora vai pedir para vocês pegarem o livro de português. Aquele livro que a gente estava usando, que a gente deu uma pausa nele, nós vamos voltar para ele agora, tá? Então, eu vou apresentar a tela para vocês e eu vou mostrar a atividade que nós vamos fazer no livro. Então, olha só. No livro de português, que é aquele livro que a gente sempre estava usando, vocês vão abrir na página 184, tá? Página 184. É essa daqui, ó. Página 184. Capítulo 10. Olha a bruxa. Sopa de letrinhas. 1. Você conhece o conto da Rapunzel? Ouça o texto que o professor vai ler. Depois, faça as atividades seguintes. Então, aqui eu trouxe um texto para vocês da Rapunzel, que é a versão que é para a professora ler para vocês que estão no primeiro ano. Depois também eu posso estar enviando esse texto para vocês, para a mamãe ler para vocês aí em casa, para vocês fazerem atividade com mais calma. Mas eu vou ler aqui também, tá? E depois eu posso estar enviando. Então, eu vou colocar no texto da Rapunzel, na historinha da Rapunzel, eu vou ler para vocês e depois nós retornamos aqui nessa página 184 para fazermos as atividades. Então, eu vou colocar aqui na minha história, tá bom? Então, eu vou ler, ó, prestem atenção. Rapunzel. Numa pequena aldeia, um casal aguardava ansioso a chegada do primeiro filho. A mulher ficou com vontade de comer os rabanetes da horta vizinha. A horta pertencia a uma bruxa que apareceu na hora em que o homem, escondido, apanhava alguns rabanetes. Ela ficou furiosa e jurou tomar a criança assim que nascesse. Quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu e levou-a para bem longe. Como era uma menina, a bruxa chamou-a de Rapunzel, colocou-a em uma torre muito alta e sem portas. O tempo passou, Rapunzel transformou-se em uma linda moça de longas tranças. Um príncipe caçava na floresta e achou a torre de Rapunzel. Logo viu a bruxa chegar e gritar: Rapunzel, jogue suas tranças. O príncipe viu a bruxa subir na torre pelas tranças. Quando ela foi embora, o príncipe foi ao encontro de Rapunzel e passou a visitá-la. Então, um dia, a bruxa descobriu sobre as visitas do príncipe. Cortou as tranças de Rapunzel e a levou embora. Esperou pelo príncipe para vingar-se. Quando o príncipe apareceu, a bruxa jogou as tranças e quando ela chegou na janela, ela o empurrou. Ele caiu sobre um espinheiro e ficou cego. O príncipe, mesmo sem enxergar, correu o mundo procurando Rapunzel. Um dia, bateu na porta da casa pedindo pousada e alimento. A moça que o atendeu era Rapunzel, que logo reconheceu o príncipe. Ela então chorou de tristeza, porque ele estava cego. Suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe e ele voltou a enxergar. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino. Casaram-se e foram felizes para sempre. Então, olha só, essa é a historinha que está no livro da professora, que é a historinha que vocês devem se basear para responder às atividades de português, tá? As atividades do livro sobre essa história. Então, eu também posso estar enviando para vocês essa historinha, para vocês lerem aí com mais calma, para o papai e para a mamãe lerem para vocês, ou quem auxilia vocês fazerem as atividades. Então, agora, depois de vocês conhecerem a história, vamos lá para as atividades do livro. Deixa eu voltar lá. Então, olha só.
Depois de conhecerem a história, vamos aqui para as atividades. Então, ó, a professora já leu, que é a atividade 1. A 2. Pinte o nome de alguns personagens e elementos do conto. Rabiola tinha esse nome no conto? Vocês vão pintar? Vocês vão pensar. Rabisco tinha alguma coisa falando de rabisco na história? Rabanete tinha em algum momento falou de rabanete? Sim, então vocês vão pintar a palavrinha rabanete. Rapaz, falou de rapaz? Sim, falou do príncipe, né? Vocês vão pintar. Falou da Rapunzel? Sim, então vocês vão pintar. Falou da raposa? Não, então vocês não vão pintar. Então, aqui embaixo agora é com vocês, hein? Torrada. Falou de torrada? Torta. Falou alguma coisa de torta? E da torre? Falou alguma coisa de torre? Prisioneiro. Falou alguma coisa de prisioneiro? E do príncipe? Falou de príncipe e de princesa. Então, aqui vocês vão observar quais eram os personagens e elementos do conto e vocês vão pintar somente as palavrinhas, né, que estavam presentes aí no conto, tá bom? Então, essa atividade da página 184. Próxima página, página 185, tá? A 3. Observe estas cenas do conto. Imagine falas para os personagens. Escreva nos balões. Então, olha só. O que nós podemos observar aqui, né? O que nós vemos aqui? A professora vai falar e aí na casa de vocês, vocês vão escrever nos balões, tá? Então, olha só. O que nós vemos aqui? O príncipe, né? O rei, que foi até a horta da bruxa pegar rabanetes. Por quê? Porque a esposa dele estava grávida, né? A rainha estava grávida e estava com vontade de comer rabanetes. E ele viu esses rabanetes, mas ele não sabia que essa horta era da bruxa. E ele pegou alguns rabanetes e a bruxa ficou muito zangada, muito nervosa. E falou que assim que a filhinha dele nascesse, ou o filho nascesse, né? Ela ia raptar, pegar o filho deles, né? Ou a filha. Então, aqui é o que nós vemos nessa imagem, né? Então, olha só. A próxima imagem, o que nós estamos vendo? A Rapunzel presa na torre do castelo e a bruxa aqui embaixo. Então, o que nós podemos escrever aqui neste quadrinho? Então, aí vocês vão pensar, né? O que a gente pode escrever nesses quadrinhos? Observando essas imagens, o que nós podemos escrever? Qual fala, né? Que nós podemos dar a esses personagens, né? O que eles poderão estar falando aqui neste momento? Então, aí é com vocês. Essa também é uma atividade que os pais precisam estar auxiliando as crianças a escreverem, tá? É uma atividade mais complexa, porém, é uma interpretação da história, tá? Da Rapunzel. É muito importante que, através das imagens, da fala da professora, a criança consiga interpretar a história, tá bom? Aí, a parte da escrita, eu peço para os pais estarem auxiliando as crianças a escreverem, tá? Então, essa é a atividade da página 185, que vocês vão observar essas cenas, essas imagens, e vão escrever nos balãozinhos as falas que esses personagens poderão estar falando, tá bom? Neste momento aqui. Então, eu vou mandar para vocês a historinha da Rapunzel, se vocês quiserem tiverem interesse de ler de novo, tá? E essas são as atividades de português. É a página 184 e 185. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, tiverem dificuldades para escrever a fala
nos balõezinhos ou não conseguir realizar alguma atividade proposta do dia, podem me chamar, eu estou online, estou à disposição de todos, tá bom? Então, lembrando que a atividade de geografia é a atividade das profissões, também estarei enviando para vocês o documento com as profissões. A atividade de história é o desenho da primavera e a atividade de português é essas duas páginas, 184 e 185, tá? Sobre a história da Rapunzel. Então, pessoal, essas são as atividades de hoje. Se caso vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar, tá bom? Então, uma boa aula para todos, de muito aprendizado e um super beijo para vocês. Até a próxima. Até mais.